Meus queridos e queridas, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Guilherme Córdova. E cara, muita gente me pergunta quais são os melhores fundos imobiliários para se investir nesse momento atual que estamos. E obviamente se ainda vale investir nos fundos imobiliários devido à alta dos juros que tivemos aí recentemente no Brasil, elevando a taxa Selic para 12,75. Se você não faz ideia o que é isso, eu vou deixar um card para você aqui para você assistir tudo sobre a subida da taxa Selic, como que ela impacta os seus investimentos. E se você ainda não me conhece, eu sou consultor de um dos maiores bancos do mundo aqui no Canadá, em Vancouver, no TD Bank. Então se você gosta desse conteúdo de mercado financeiro, ações, investimentos, criptomoeda e tudo mais, se inscreve aqui, tem um botãozão inscrever-se, dá o like também no vídeo e não esquece de ativar o sininho, tá? Porque é importante, você vai receber notificações aqui do canal. E se você só quer saber quais são os FIIs, então você pode pular para esse tempo aqui do vídeo. Caso contrário, se você quer ver outros insights que eu vou trazer para vocês aqui, fica comigo até o final. E não pula sequer uma parte do vídeo. Então vamos lá, galera. Fundos imobiliários são nada mais, nada menos do que um fundo que investem no setor imobiliário de forma geral. Seja no setor logístico, né? A gente chama ali de tijolo, então tem setor logístico, tem ali os galpões logísticos, né? Tem também as lajes corporativas, que são basicamente aqueles prédios lá na Faria Lima, por exemplo, que aluga para as grandes empresas, né? Basicamente os escritórios, né? Que você e eu trabalhamos, são as lajes corporativas. Tem os fundos de papéis, tem aí os FIAGROS, né? Que investem no setor de agronegócio também. Enfim, tem vários tipos de fundo, beleza? Então, os fundos imobiliários, diferentemente das ações, eles têm o viés, né? Tem aquela ideia de uma renda passiva, pois eles têm que distribuir 95% do seu lucro dentro do primeiro semestre, ou seja, naquele semestre ali, ele tem que distribuir 95%, no segundo trimestre ele tem que dividir os mesmos 95%. Óbvio que a maioria deles ali divide, obviamente, de forma mensal para facilitar, né, o fluxo de caixa de todo mundo. A taxa Selic, ela subiu para 12,75, tá? E basicamente qual é a história? Por que eu tô falando de taxa Selic, né? Porque os fundos imobiliários, eles têm uma correlação negativa com a taxa Selic. E o que significa uma correlação negativa? Significa que quando o ativo A sobe, o ativo B desce. E quando o ativo B sobe, o ativo A desce. Então, basicamente, eles caminham de forma opostas, trazendo então o que a gente chama de diversificação. Então, os fundos imobiliários, eles são excelentes para a diversificação. E agora é o seguinte, os fundos imobiliários, eles vão sofrer aí no curto prazo, né, como a gente vem falando para vocês, por conta do aumento da taxa Selic. Mas é uma oportunidade, principalmente para o investidor, aproveitar aí essas quedas nos fundos imobiliários para poder comprar principalmente aí os de galpão logístico, porque a inflação está muito alta hoje, então eles estão apanhando bastante. Mas os galpões logísticos, né, os fundos de tijolos aí, eles carregam a inflação lá para frente, tá? Então agora eles estão baixos, mas daqui a uns 5, 6 anos, esses contratos vão ser corrigidos e aí o fundo vai voltar a crescer bastante. Então o yield on cost nesse período inteiro vai ser muito bacana. Então é interessante olhar nesse quesito também, tá? Quando baixar ali, né, as oportunidades aparecem, querendo ou não, quem tem estômago vai aproveitar, quem não tem, infelizmente, vai ter que ficar na renda fixa ou fazer algum outro tipo de investimento. Então os fundos imobiliários que eu vou estar falando para vocês aqui hoje não são todos de papéis, não são todos de tijolo. Eu vou dar uma boa misturada, vou colocar um pouquinho de cada aqui para vocês entenderem um pouquinho mais qual é a dinâmica de cada um. E o primeiro então vai ser o HGLG, beleza? Ele é um dos maiores fundos, eu acho que é o maior fundo do que a gente tem no Brasil. Ele tem 4,1 bilhão de market cap, tá? Ele é um fundo de logística especificamente e o objetivo dele é investir em imóveis de operação logísticas industriais em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Santa Catarina, mais uma parte também em cotas, né, que eles têm na sua cota. Está em alguns fundos imobiliários, CRIs, LCIs e EHs, beleza? Agora, basicamente o que é interessante no HGLG é que ele tem a vacância muito baixa, já teve ali patamares de praticamente 0% de vacância, deu uma leve aumentadinha aí durante, né, essa crise toda, mas ele ainda está com a vacância relativamente baixa, beleza? Então tem um potencial ainda para conseguir zerar essa vacância e ter toda a rentabilidade, beleza? O dividend yield dele está em 0,75%, então considerando que ele pode ainda alugar aquela parte que está vacante, aumentar esse dividend yield aqui para algo em torno de 0,8%, 0,9%, que para um fundo de tijolo é bem interessante, tá? Então aí é uma grande oportunidade de mercado na minha visão. Eu gosto muito do HGLG, é um fundo excelente, eu adoro ele.
O segundo, então, vai ser um KNRI, que é um fundo da Kinea, beleza? Que é uma das melhores gestoras que a gente tem aí. E a Kinea, ela vai ser um tijolo híbrido, tá? Ela vai investir ali em algumas coisas também, não só em logística e não só em fundos imobiliários, não só em lajes corporativas. O KNRI, ele tem 3,2 bilhões de market cap. Ele atua no setor de lajes corporativas e logísticos com diversos imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, focados em renda, beleza? Como eu comentei com vocês aqui. E quase 0% de vacância. Ele sim tem quase 0% de vacância. Eu acho que tá ali com 1, 2, 3% de vacância no máximo. É bem pouquinho, é besteira, tá? E o dividend yield dele é de 0,52%. Por que isso, né? Porque o KNRI, ele é um dos fundos mais seguros da Bolsa de Valores, tá? Ele é um dos fundos mais conservadores. Então, quanto mais conservador, menor o yield, tá? Já se espera isso, é natural. Quanto mais arriscado, maior o yield. É o que a gente chama de high grade e high yield, né? Quanto maior o grade, menor vai ser o yield. Quanto maior o high yield for, o fundo, maior vai ser o dividend yield dele, beleza? Então eles estão andando ali de ladinho. E o segundo, então, vai ser o terceiro, na verdade, né? O terceiro, não sabe contar, né? Panaca. O terceiro, então, vai ser HGRU, que também é um tijolo híbrido, beleza? Ele tem 2,1 de market cap, 2,1 bilhões de market cap e possui participações em imóveis do setor principalmente educacional e varejo, beleza? Então já ali em um setor um pouquinho diferente e ele tem alugados para grandes empresas que eu tenho certeza que você já deve ter escutado falar, a IBMEC, Estácio e o grupo Big, beleza? Ele tem 0% de vacância, ou seja, ele está 100% alocado, tá 100% alugado, ele tem todo mundo ali, todos os metrinhos quadrados que ele possui já está alocado sem problema nenhum. E ele está com dividend yield aí de 0,69%, então ainda assim menor do que o próprio HGLG, né, que a gente comentou como primeiro. Então, vendo aí o HGRU, já tem ali, né, um pouquinho diferente, uma pegada um pouquinho diferente, focando principalmente em varejo e educacional. Educacional, de certa forma, é um pouco mais seguro, mas tem aquela questão de risco de que, pô, boa parte do educacional consegue fazer uma transição para o online, então, por exemplo, cada vez menos daquela parte física, né, da coisa. E o varejo, de tempos em tempos, temos os ciclos, né, do varejo, que foi um boom muito grande ali em 2018, 19, 20, estava dando uma recuperada legal. E aí, de um ano para cá, um ano e meio para cá, mais ou menos, as coisas, a chuva virou, velho. A chuva virou e deu ruim. E aí acaba que muitos contratos, né, acabam, etc. A galera meio que cancela, paga a multa lá e tudo mais. Então, para você colocar outra pessoa ali dentro de um locatário também, é um pouco complicado. Então é muito interessante que ele tá 100%, né, locado, né, não tem problema nenhum. Outro fundo que eu gosto bastante também é um que é praticamente 100% logística, né? É o XPLG, beleza? É um fundo da XP Investimentos aí. E ele é um fundo de tijolo e tem 2,6% de market cap. E ele é proprietário de vários galpões logísticos em mais de 5 estados brasileiros. E alguns dos locatários também são famosíssimos, que eu tenho certeza que você conhece. São o Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Renner, FedEx e dentre outras empresas. Agora tem um negócio com o XPLG. Ele tem uma vacância baixa média, tá? Um dos maiores ativos dele ali tá com 22% de vacância, eu acho que tem mais de 200 metros quadrados nesse ativo, então ele tá com uma vacância baixa para média, é algo que tem que ficar de olho, mas esse fundo é muito bem gerido, tá? Então eu não tenho muita preocupação nesse lado, mas é sempre bom de ficar de olho, né? Não tem erro. E esse ativo que eu me refiro é o de Cabo Santo, tá? Ele tem 22% de vacância, olhando aqui, e ele tem 203 mil metros quadrados de para poder alugar, beleza? O dividend yield dele tá em 0,59%. Então aquela história, né? Ele tá com uma vacância baixa, média, então podemos aí, obviamente, achar novos locatários, né? Achar novas pessoas aí nesse fundo, aumentando, então, obviamente, a receita que ele vai estar recebendo desses locatários. Então, o dividend yield aí pode ser que venha a subir num curto, médio prazo, dado, né, essa questão da vacância, então. Porém, né, em tempos de economia bem, a gente chama de estagflação, né, que desemprego alto, inflação alta, crescimento zero, né, é muito complicado. Então, vamos esperar os próximos passos, mas é um fundo que eu particularmente gosto bastante. E o último, então, vai ser o HGCR, beleza? Ele é um fundo de papel e ele tem um market cap de 1,5 bilhões de market cap. O objetivo dele é investir em CRIs corporativos e também residenciais, mas uma parte dele também é em outros fundos imobiliários, ou seja, fundo de fundo, né? Ou seja, ele compra outros fundos imobiliários, tá? Agora, com o fundo de papel, a dinâmica dela é um pouquinho diferente. Como não tem ali um galpão logístico, como ele não tem uma laje corporativa, ele vai comprar dívidas, que são os CRIs, beleza? E como qualquer dívida, ela vai ser indexada a um indexador, né? Ela vai ter um indexador, seja IPCA, CDI, enfim, qualquer coisa do tipo. E aí, a gente tem que analisar, olhando um pouco a fundo, eu trouxe para vocês exatamente os indexadores que esse fundo especificamente vai estar exposto, tá? Então temos aí os FIIs, basicamente eles vai estar em 48% dos seus CRIs em IPCA mais
7,2%, ou seja, o que for o IPCA mais 7,2%. Se a gente contar que o IPCA agora está em 11%, aí 10%, mais 7,2%, então 48% dos CRIs desse fundo aqui, hoje está rendendo 18%. É uma bagatela, hein? E outra parte, 50% ponto alguma coisa, tá em CDI mais 3,1%. Ou seja, bem mais conservador, né? Nessa parte aí. Então, outra coisa que é importante analisar quando a gente está falando de fundo de papéis é o rating, tá? A classificação que se dá para essas dívidas. Porque existe uma dívida boa, que é de muito pouco risco, e a dívida ruim, que é de uma empresa que tá praticamente ela não tem possibilidade de pagar as suas dívidas. Então, o risco dela é muito maior, que é o que a gente chama de high yield, beleza? E esse fundo aqui, ele é um pouco mais seguro, né? Ele é bem mais seguro, ele tem alguns contratos mais tranquilos. Inclusive, 70% dos seus CRIs, eles estão em classificação de A- para cima até chegar no AAA, né? Que é o AAA, beleza? Que é a maior classificação que existe. E ele tem ali uma porcentagem pequena de 20 e poucos, 30% mais ou menos em menor classificação, né? De BBB, BB. Então, é um fundo bem tranquilo, ele é considerado um high grade ali, tá? Então, é um fundo bem seguro e ele tá com um dividend yield de 1,04%, beleza? Então, mais de 1% ao mês aí você tá recebendo. Basicamente, é a mesma coisa de uma taxa Selic que tá recebendo aí agora, né? Estamos aí com 12, acho que tava com 12,5 no prefixado do Tesouro Direto que eu vi, mas aí questão do Tesouro Direto, né? Tem imposto de renda, etc e tal. Nos fundos imobiliários é livre de imposto de renda, então você recebe já ele totalmente líquido, beleza? Não tem que descontar imposto de renda nenhum nos fundos imobiliários. E galera, eu queria saber de você. Deixa aqui nos comentários qual é o seu fundo imobiliário mais favorito desses aqui que eu comentei ou qualquer um outro, né? Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, te vejo na próxima, um abraço e valeu!